Oremos. Santo, 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 excelso, amorável Deus Pai, Criador dos céus e da terra. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá, pela dádiva que vem de Tuas santas mãos. Agradecemos, Pai, porque as Tuas misericórdias se renovam neste dia, motivo pelo qual nós não somos consumidos. Estamos agora, Senhor Deus, na Tua presença, abrindo a Tua palavra, abrindo o espírito de profecia, Senhor, para continuarmos os nossos estudos, agradecendo ao Senhor, Pai, por mais esta luz que o Senhor derrama sobre nossas vidas, sobre nosso conhecimento, sobre o nosso crescimento espiritual, e pedindo ao Senhor, Pai querido, que o Espírito Santo de Deus permeie aqui ao nosso redor, Pai, nos dando o entendimento perfeito, o conhecimento, a sabedoria de tudo aquilo que nós vamos ler, e que esta semente, Pai, esta boa semente, caia em solo fértil e frutifique a 100 por um, Pai querido. Nós pedimos estas coisas, sabendo que nós não somos merecedores. Os méritos são de Cristo Jesus. Amém. Então, nós vamos ler Números, capítulos 13 e 14, e depois Patriarcas e Profetas, capítulo 34, os 12 espias. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Da tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, e eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. E estes são seus nomes: da tribo de Rúmel, Samua, filho de Zacu; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigial, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofis; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui, para o Neguebe, e penetrai nas montanhas, e vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Que tal é a terra em que habita, se boa ou má? Que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas? E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era a das uvas temporãs. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subindo para o Neguebe, vieram até Hebrom, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Ora, Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E chegando,
apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra a que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um por chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com os rostos por terra perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso, a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Disse então o Senhor a Moisés: Até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio deles? Com pestilência os ferirei e os rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele, respondeu Moisés ao Senhor. Assim, os egípcios o ouvirão, eles, do meio dos quais, com a tua força, fizeste subir este povo, e o dirão aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre eles, e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite.
e se matares este povo como a um só homem, então as nações que têm ouvido da tua fama dirão: porquanto o Senhor não podia introduzir este povo na terra que com juramento lhe prometera, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que o poder do meu Senhor se engrandeça, segundo tens dito. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como o tens perdoado desde o Egito até aqui. Disse-lhe o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, ele eu tirarei a, eu trarei à terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que eles fazem contra mim. Dize-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes, certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas aos vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, a estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, a saber, 40 dias, levarei sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, 1 ano por um dia, e conhecereis a minha oposição. Eu, o Senhor, tenho falado. Certamente assim o farei a toda esta má congregação, aos que se sublevaram contra mim. Neste deserto se consumirão e aqui morrerão. Ora, quanto aos homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Então Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, pelo que o povo se entristeceu muito. Eles, pois, levantando-se de manhã cedo, subiram ao cume do monte e disseram: eis-nos aqui.
Subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Respondeu Moisés: Ora, por que transgredis o mandado do Senhor, visto que isso não prosperará? Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vossa face, e caireis à espada. Pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente subiram eles ao cume do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se apartaram do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Capítulo 34, de Patriarcas e Profetas. 11 dias depois de partir do Monte Horebe, as tribos hebreias acamparam-se em Cádiz, no deserto de Parã, que não ficava longe das fronteiras da terra prometida. Ali foi proposto pelo povo que fossem enviados espias, a fim de examinarem o país. Isso foi apresentado ao Senhor por Moisés, e ele lhes concedeu permissão, com a instrução de que um dos príncipes de cada tribo fosse escolhido para tal fim. Os homens foram escolhidos conforme ficara determinado, e Moisés mandou-os ir ver o país. Qual era o mesmo? Sua situação e vantagens naturais, e o povo que nele habitava, notando se eram fortes ou fracos, poucos ou muitos, bem como deveriam observar a natureza do solo e a sua produtividade e trazer do fruto da terra. Eles foram e examinaram a terra toda, entrando pela fronteira ao sul e indo até a extremidade norte. Voltaram depois de uma ausência de 40 dias. O povo de Israel estava acariciando grandes esperanças e os aguardavam com ávida expectação. A notícia da volta dos espias foi levada de tribo a tribo e saudada com regozijo. O povo precipitou-se ao encontro dos mensageiros, que saíram ilesos dos perigos de sua arriscada empresa. Os espias trouxeram amostras do fruto que comprovavam a fertilidade do solo. Era o tempo da maturação das uvas, e trouxeram um cacho tão grande que era carregado entre 2 homens. Trouxeram também figos e romãs que ali cresciam em abundância. O povo regozijava-se de que devesse entrar na posse de uma terra tão boa, e escutaram atentamente ao ser o relatório apresentado a Moisés, a fim de que nenhuma palavra se lhes escapasse. Fomos à terra a que nos enviaste, começaram os espias, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Números 13, 17 a 33. O povo ficou entusiasmado, queriam com avidez obedecer à voz do Senhor e subir sem demora a possuir a terra. Mas depois de descreverem a beleza e a fertilidade da terra, todos os espias, com exceção de 2, exageraram as dificuldades e perigos que estavam diante dos israelitas, caso empreendessem a conquista de Canaã. Enumeraram as poderosas nações localizadas nas várias partes do país e disseram que as cidades eram muradas e muito grandes, e o povo que nelas habitava era forte, e seria impossível vencê-los. Declararam também que tinham visto ali gigantes, os filhos de Anak, e era inútil pensar em possuir a terra. Agora a cena mudou. A esperança e o ânimo deram lugar ao desespero covarde. Ao proferirem os espias os sentimentos de seu coração incrédulo,
que estava cheio de desânimo inspirado por Satanás. Sua incredulidade lançou escura sombra à congregação, e o grande poder de Deus, tantas vezes manifesto em prol da nação eleita, foi esquecido. O povo não se deteve a refletir, não raciocinou que aquele que os trouxera até ali certamente lhes daria terra. Não se lembravam de quão maravilhosamente Deus os libertara de seus opressores, abrindo caminho através do mar e destruindo as hostes perseguidoras de Faraó. Puseram a Deus fora da questão e agiram como se devessem confiar apenas no poder das armas. Em sua incredulidade, limitaram o poder de Deus e não confiaram na mão que até ali os guiara com segurança. E repetiram seu erro anterior de murmurar contra Moisés e Arão. Este, pois, é o fim de todas as nossas grandes esperanças? Disseram. É esta terra para possuir a qual viajamos desde o Egito? Acusaram seus chefes de enganar o povo e acarretar angústia sobre Israel. O povo ficou desesperado em seu desapontamento e aflição. Ergueu-se um pranto agoniado e misturou-se com o murmúrio confuso das vozes. Caleb compreendeu a situação e, bastante ousado para tomar a defesa da palavra de Deus, fez tudo ao seu alcance para desfazer a má influência de seus companheiros infiéis. Por um momento, o povo ficou em silêncio para ouvir-lhes as palavras de esperança e ânimo com respeito à boa terra. Ele não contradizia o que já havia sido dito. Os muros eram altos e fortes, os cananeus. Mas Deus prometera a Israel a terra. Subamos animosamente e possuamo-la em herança, insistiu Caleb, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os 10, interrompendo-o, descreveram os obstáculos em cores mais negras do que ao princípio. Não podemos subir contra aquele povo, declararam, porque é mais forte do que nós. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13, do 31 ao 33. Estes homens, tendo enveredado por um mau caminho, insistentemente se puseram contra Caleb e Josué, contra Moisés e contra Deus. Cada passo para a frente os tornava mais decididos. Estavam resolvidos a frustrar todo o esforço para se apossarem de Canaã. Torciam a verdade, a fim de sustentar sua influência nociva. É terra que consome seus moradores. Números 13 e 32, disseram eles. Isso era não somente uma notícia ruim, mas também mentirosa. Era incoerente. Os espias tinham declarado ser o país frutífero e próspero, e o povo de estatura gigantesca. Coisas estas que seriam impossíveis se o clima fosse tão insalubre que se pudesse dizer da terra que consumia os habitantes. Mas quando os homens entregam o coração à incredulidade, colocam-se sob o domínio de Satanás, e ninguém poderá dizer até onde ele os levará. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Revolta e franca sedição seguiram-se rapidamente, pois Satanás teve pleno domínio, e o povo parecia despojado da razão. Amaldiçoaram Moisés e Arão, esquecendo-se de que Deus escutava suas ímpias palavras e que, cercado pela coluna de nuvem, o anjo de sua presença estava a testemunhar
a terrível explosão de ira por parte deles. Com amargura exclamaram: Ah, se morrêramos na terra do Egito! Ou, ah, se morrêramos neste deserto! Então, seus sentimentos se insurgiram contra Deus. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Desta maneira, não somente acusavam a Moisés, mas ao próprio Deus de os enganar, prometendo-lhes uma terra que eram incapazes de possuir. E chegaram ao ponto de designar um capitão para os guiar de volta à terra de seu sofrimento e cativeiro, da qual haviam sido libertos pelo braço forte da onipotência. Com humilhação e angústia, Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante o ajuntamento dos filhos de Israel. Números 14, do 1 ao 5. Não sabendo o que fazer para os desviar de seu precipitado e apaixonado propósito, Calebe e Josué tentaram acalmar o tumulto. Rasgando as vestes em sinal de pesar e indignação, arrojaram-se entre o povo, e suas vozes penetrantes foram ouvidas acima da tormenta das lamentações e mágoa revoltosa. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então não nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco. Não os temais. Números 14, do 7 ao 9. Os cananeus tinham enchido a medida da sua iniquidade, e o Senhor não mais o suportaria. Sendo removida a sua proteção, seriam presa fácil. Aqui eu vou fazer um parentezinho e um breve, uma breve explicação. Aqui, na verdade, ou seja, todas as vezes que Israel ele tomava posse, ou seja, ele entrava na posse de alguma terra, é porque Deus já tinha passado algum tempo com aquele povo tentando, lutando, fazendo com que aquele povo se convertesse a ele, né? Saísse dos deuses pagãos e se convertesse verdadeiramente a ele. E quando esse povo ele atingia a medida de Deus, então Deus entregava esse povo a Israel. É o que fala aqui no início, né? Os cananeus tinham enchido a medida de sua iniquidade, ou seja, diante de Deus. Então, Deus, o erro é que a maioria das pessoas que não estudam a palavra como elas deveriam, elas acham que Deus é um Deus sanguinário, que Deus é um Deus vingativo, que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus cruel, porque manda matar crianças, velhos. Mas Deus, em toda a sua bondade, em todo o seu amor, ele dá várias oportunidades às pessoas ou aos povos para que se convertam a ele, para que conheçam a ele verdadeiramente. Mas a maioria desses povos, como nós temos visto, isso foi com os cananeus, com os heveus, os jebuseus, com os egípcios, a gente vê que os povos têm uma dura cerviz e eles não se convertem ao Senhor. Então, o Senhor passa, então, ao povo de Israel a possessão daquela terra. Eliane, me permite fazer um comentário? Sim, A história se repete, né? E isso sim, foi acontecendo ao longo da Bíblia, a gente vê Deus usando de nações pagãs para, não é castigar a palavra, mas é disciplinar o povo de Israel, não é? Por causa da sua iniquidade, da sua incredulidade. E também depois ver
o Israel se arrependendo e Deus restituindo a Israel a terra e a promessa de reconstrução. Isso aconteceu várias vezes, né? No Sim, canal de Israel com a Aline, ela fala que a terra de Israel e Jerusalém foram as cidades mais destruídas e reconstruídas do mundo. Por quê? Porque Deus, na sua longanimidade, na ssua misericórdia, Ele está sempre pronto a perdoar aqueles que se arrependem e confessam seus pecados, né? Então, uma coisa que eu achei interessante é que na minha versão da Bíblia, que é a King James, de 1611, diz assim, quando ele fala que Deus ficou pronto, que Deus foi disciplinar o povo que se revoltou contra ele, né? Deus fala: até quando vocês irão me provocar? Porque Deus tolerou toda a passagem deles no deserto, teve aquele episódio da água na pedra, teve outros episódios das codornas, e Deus foi tolerando e perdoando, né? E aí Deus fala: até quando vocês vão me provocar? E uma outra parte que eu achei muito interessante também foi quando, também na minha versão King James, fala que Caleb se levantou para defender a palavra. Caleb se levantou para defender a palavra de Deus. Porque Deus tinha dito: vocês possuirão a terra. Não interessa quem é que estava lá, não interessa como é que ia ser. Deus não fez eles apenas com um toque de trombeta, caiu um muro sozinho, eles não precisaram nem guerrear. Não é? verdade. O povo era tão incrédulo, porque a gente já estudou aqui o livro do Estudos sobre a Fé, não é? Que fala que a palavra é que tem poder. Então, o Caleb, ele creu naquela palavra. E a gente sabe que pecado é incredulidade. Essa que é a definição mais correta de pecado, não é? É a incredulidade na palavra. Porque quando a gente não crê na palavra, a gente está rejeitando Deus. A Bíblia também, nessa parte de Números, a Bíblia também diz isso, que eles rejeitaram a palavra de Deus. Eles não rejeitaram só o Deus, eles rejeitaram a palavra, que tem poder, e nós sabemos que a palavra é Cristo, né? Então, desde aquela época, eles já estavam rejeitando a Cristo, porque ele estava sempre no meio deles e é como se nada fosse, né? Então, isso há de nos fazer pensar quão verdadeiramente é, é maligno, é satânico a incredulidade. A palavra diz, né, Yaponira, é impossível agradar a Deus sem fé. Não tem como agradar a Deus se nós não tivermos fé. É exatamente, mas isso vai além do agradar a Deus. Uma vez que a gente é incrédulo, Satanás se aposta da nossa mente. Aqui Sim, atrás está escrito, não é? Que eles ficaram cheios, da influência de Satanás, porque eles murmuraram. E da outra vez a gente também falou sobre a murmuração, não é? Porque a sim. murmuração é incredulidade. A murmuração é um. Como que é a palavra que eu queria? É a, é a revelação da nossa incredulidade. E isso nos abre uma brecha para a gente ser, é, como que eu digo? Para a gente ser dominado pelo inimigo, por Satanás. Para nossa mente ser Instrumentos, entregue né? ao inimigo. Para sermos instrumentos dele. Mas antes dele conseguir que a gente seja instrumento dele, tem estágios, não é? Primeiro, ele coloca coisas na nossa mente. A gente estava aqui falando agora há pouco sobre que Satanás não pode entrar na minha mente, né? Ele não pode saber o que eu penso, mas colocar pensamentos na minha mente é o que ele faz o tempo todo. A Sim, é verdade. incredulidade é isso. A incredulidade é isso. É Satanás colocando na minha mente dúvidas a respeito do que Deus diz. Exatamente. Então, ou eu luto contra isso, ou eu deixo que isso me domine. Então, antes que Satanás possa me dominar,
aquele livro que a gente já citou aqui também, o Superstição e Ocultismo, fala isso muito claramente. Ele fala que muitas doenças psiquiátricas, a Vera estava falando aqui sobre possessão, né? Muitas doenças psiquiátricas são possessões do inimigo sobre a nossa mente. Não Uhum. significa que ele está completamente dominando a nossa vida, né? Mas significa que ele está atuando de forma muito forte. Então, ele também diz que quem fala isso também é a Maísa Ribeiro. Ela tem um sermão muito interessante sobre isso, que o suicídio é o limite máximo da possessão demoníaca sobre uma pessoa. Então, existem estágios, né? Primeiro, ele coloca a dúvida. Depois vem a incredulidade. Se a gente não compreende isso, por isso que a Bíblia fala sobre a malignidade do pecado, né? A gente tem que compreender a malignidade do pecado. Se a gente não compreende isso e vai abrindo brecha para Satanás, ele vai tomando domínio da nossa vida, primeiro da nossa mente, depois da nossa vida, a tal ponto que chega num ponto que é ele que nos domina. Nós agimos, pensamos e falamos completamente dominados pelo inimigo. Sim, aquele documentário que a Belinha postou no grupo, que é baseado, inclusive, naquele livro do Roger Murnau, é fantástico. Deveríamos todos assistir aquele documentário e, se tivermos condições, lermos o livro também. O livro ele vai além daquele documentário. O livro é muito interessante, porque a gente vê realmente esses estágios todos que você está falando, Iaponira. Não sei se você já leu esse livro, Cuidado com os Anjos. Esse livro ele exatamente expõe esses estágios que Satanás vai tomando posse, dominando não só a mente, como a vida da pessoa. Então, são coisas que nós devemos, principalmente nesses dias, estarmos bem alertas. Aquele documentário foi muito bem elaborado, porque ele pegou não só esse livro do Roger Murnau, como ele pegou também aquele Clemenson, que também testemunhou. O Will Barron fala sobre a vida dele também, antes dele se converter. E assim, foi um apanhado muito bom. E também aparecem outras pessoas falando também de suas experiências. E dá para nós termos uma noção do que é o mundo espiritual, né? Você quer falar, Georgia? Desculpa, só o nome do livro? O nome do livro do Roger Murnau, Cuidado com os Anjos. Ah, ok, obrigada. Não, eu só ia, aproveitando o que a Iponira falou ali, que a incredulidade é totalmente satânica, aí eu lembrei que lá no Éden, né, foi assim, né? A incredulidade de Eva, do que Deus falou, deu totalmente abertura ali e ela cedeu, ela fez conforme Satanás queria, né? Então é muito perigoso realmente não crer que a palavra vai cumprir aquilo que ela fala, ou que Deus fala realmente como ele fala, ainda que as coisas pareçam tão contrárias como viram os espias, né? Exatamente. Bem lembrado, Georgia. Aquele livro do Fontes Vivas, Os Cisternas Rotas, ele fala que antes do pecado, né, a Eva e o Adão tinham a mente de Deus, eles pensavam como Deus. E Satanás tinha raiva disso, porque eles queriam também pensar. O Satanás também queria pensar como Deus, por isso que ele tinha raiva de Jesus, ele tinha inveja de Jesus. E quando Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, eles tanto pensavam como Deus, que Deus falou com eles: agora vocês põem nome em tudo que eu criei. Eles sabiam que a árvore era uma árvore, eles sabiam que o peixe era um peixe, e eles foram nomeando as coisas. E quando a Eva é, pecou, né? Ela aceitou aquilo que Satanás colocou na mente dela. O autor, que é o Sutherland, ele diz, e ele cita o Speed Profecia também, ele cita os escritos da Ellen White, ele fala que nesse momento a Eva entregou a sua mente a Satanás. Deus passou não mais a reinar
mas o inimigo passou a reinar. Nesse momento, ela trocou a fé pela razão. Foi nesse momento que é, a incredulidade entrou na vida do homem. E é assim, a incredulidade é o contrário de fé, né? Ou a incredulidade é o quê? É a minha razão a dominar as coisas, ou seja, se é a minha razão, é Satanás que domina. Então, se eu não tenho fé, eu tenho a mente de Satanás. Quem não tem a mente de Cristo tem a mente de Satanás, não há meio do caminho. Então, olha o perigo que isso é, né? A nossa incredulidade é a mente de Satanás dominando em nós. Agora que você falou aí sobre a razão, Yaponira, eu vou pegar aqui o livro do MTA, que tem um texto ali fantástico que fala sobre isso exatamente com relação à fé. Só um minutinho. Ok, enquanto você pega o livro, eu vou também fazer um comentário sobre a Revolução Francesa, não é? Quando eles queimaram as Bíblias e falaram, não, agora já não existe mais Deus, já não existe mais religião, aquilo virou uma anarquia tão grande que nem os governantes conseguiram controlar o povo. O povo estava completamente sob domínio de Satanás. Então, eles viram que não havia possibilidade de voltar a ter um domínio sobre o povo se eles não criassem uma outra religião. Foi aí então que eles criaram a tal da deusa da razão, não é? Que não deixa de ser satânico do mesmo jeito, mas era uma forma deles dominarem o povo. E é assim, a gente pode. Tem pessoas que se dizem ateias, não é? Mas o homem é da natureza do homem viver crendo em algo que é maior do que ele. Então, se o homem não crê em Deus, necessariamente ele vai ter um outro Deus para a vida dele. Não é possível a gente é, é, não crer em nada, né? Mesmo que esse Deus seja nós mesmos, a nossa própria razão, o nosso próprio eu, mas nós sabemos que é a nossa razão, né? É no MTA de 1893. Olha o que o Jones fala na página aqui 213, no último parágrafo, ele diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Qual é a fonte da fé, então? A palavra de Deus. Como a fé vem até nós? Pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem até nós pela palavra de Deus. Esta é a fonte, o manancial da fé. Portanto, quando a palavra é lida, você se rende a ela e diz: é isso mesmo, eu aceito a mensagem que ela diz, sem qualquer tentativa de explicá-la, nem para mim mesmo. Ou seja, quando eu tento explicar a palavra, eu estou racionalizando, e aí já não é mais fé. Exatamente o que você tinha acabado de falar. Eu a aceito da forma como Deus a diz. Eu a recebo exatamente como Deus a diz. E eu me apoio nela, confiando no que Deus diz. Quando Deus me dá a compreensão da palavra, não vejo razão para não aceitar essa palavra e, com base nela, exatamente o que Deus tinha em mente me transmitir. Fantástico esse texto. Porque a fé é exatamente isso. Quando eu começo a tentar explicar a palavra de Deus para racionalizar, aí já não existe mais fé. Ah, agora que você já leu isso aí, eu também posso ler aqui um pedaço do livro do Fontes Vivas. Sim? A sua curiosidade, ele fala sobre os efeitos da dúvida. A sua curiosidade foi atiçada e ela sentiu-se lisonjeada pelas palavras da serpente. Ao invés de fugir dali, ela argumentou com o inimigo e tentou decidir por si mesma entre o certo e o errado. Mas Deus lhe havia dito que era certo. Aquele momento de indecisão, de dúvida, foi a oportunidade do diabo, incapaz de acessar a alma do homem por meios diretos, aqui está,
Satanás aproximou-se por meio de outros canais, os sentidos. Ele tinha tudo para vencer e então procedeu cautelosamente. Se a mente do homem pudesse ser conquistada, seu grande trabalho poderia ser concluído. E para fazer isso, ele usou um processo de raciocínio, um método contrário àquele usado pelo pai em suas instruções junto à árvore da vida. A mente de Eva era forte e rapidamente chegou a conclusões. Logo, quando seu novo professor disse: "No dia em que dele comerdes, sereis como Deus", a mente de Eva concluiu: Deus possui imortalidade. Portanto, disse Satanás: se comerdes, certamente não morrereis. A conclusão foi logicamente traçada. E o mundo, desde os dias de Eva até o tempo presente, tem baseado as suas crenças religiosas nesse silogismo, cuja premissa principal ele deixa de reconhecer como falsa, assim como Eva o fez. Por quê? Porque ele usa a mente para decidir o que é verdade, em vez de buscar uma afirmação direta do autor da sabedoria. Desta primeira falsa premissa deriva a doutrina da imortalidade natural do homem, com intermináveis variações e alguns nomes modernos, como, por exemplo, teosofia, espiritualismo, reencarnação e evolução. Aí ele continua. Vamos só continuar aqui mais um pouquinho para a gente terminar. Pelo concerto de Deus, então aquele concerto que Deus tinha feito com Adão e Eva lá no Éden, e que depois ele renovou com Abraão, a terra estava assegurada a Israel. Mas o relato falso dos espias infiéis foi aceito, e por meio dele toda a congregação foi iludida. Os traidores haviam feito a sua obra. Se apenas 2 homens houvessem trazido o mau relato e todos os 10 os animassem a possuir a terra em nome do Senhor, teriam também adotado o conselho dos 2, de preferência ao dos 10, por causa de sua ímpia incredulidade. Mas 2 apenas haviam advogado o que era reto, enquanto 10 estavam ao lado da rebelião. Os espias infiéis denunciavam em alta voz a Calebe e Josué, e levantou-se o clamor para os apedrejar. A turba insana apanhou pedras para matar aqueles homens fiéis. Avançaram com uivos de furor, quando subitamente as pedras lhes caíram das mãos. Tombou sobre eles um silêncio, e tremeram de medo. Deus interviera para impedir o seu desígnio assassino. A glória de sua presença, como uma luz chamejante, iluminou o tabernáculo. Todo o povo viu o sinal do Senhor. Alguém que era mais poderoso do que eles se revelara, e ninguém ousava prosseguir com a resistência. Os espias que trouxeram o mau relatório agacharam-se tomados de terror e, com a respiração contida, procuraram suas tendas. Moisés levantou-se então e entrou no tabernáculo. E o Senhor declarou-lhe: com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior. Números 14, 12. Mas de novo Moisés pleiteou em favor de seu povo. Não podia consentir em que fossem destruídos e dele se fizesse uma nação mais poderosa. Apelando para a misericórdia de Deus, disse: rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade. E como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Números 14, do 17 ao 19. Então, vamos parar aqui? Oremos.
Santo, 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 excelso, amorável Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, como é maravilhoso nós nos alimentarmos logo de manhã cedo com a Tua palavra, com o espírito de profecia, trazendo tanto entendimento sobre aquilo que nós já havíamos lido na palavra e que muitas vezes, Senhor, com a nossa mente de 6.000 anos de pecado, Senhor, nós não conseguimos entender os teus desígnios, a tua vontade, a tua benevolência, Pai. Continua, Senhor Deus, trabalhando em nós, nos nossos corações. Continua trabalhando em nós durante este dia, Senhor. Que a tua luz, Pai querido, assim como daquele povo que era de dura cerviz, que era um povo rebelde, o Senhor não se apartou, embora muitas vezes o Senhor tenha ameaçado de destruí-los, mas ao mesmo tempo, Pai, em que o Senhor fazia ameaça, o seu coração se quebrantava para se achegar mais àquele povo. Assim também é conosco hoje, Pai. Muitas vezes durante o dia nós murmuramos, nós nos rebelamos e ferimos e entristecemos o teu coração. Por favor, Senhor Deus, leve em consideração também a nossa murmuração e perdoa-nos pelas murmurações, pelas rebeliões que temos levantado. E nos ajuda, Senhor, assim como está escrito na tua palavra. E os teus ouvidos ouvirão uma voz que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Assim como o Senhor falava àquele povo, Pai, o Senhor também fala a nós nos dias de hoje através da tua palavra. Não nos deixe nos desviarmos dos teus caminhos, mas que sejamos, Senhor Deus, como tochas, como luzes flamejantes aqui neste mundo, Pai, para levar luz, porque o Senhor tem nos dado luz e que nós sejamos luz para aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, esta é a nossa oração para este dia. Continua conosco, com cada um de nós e com aqueles também que não puderam entrar. Eu peço, no precioso nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.